E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida, como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos os filhos de Deus, se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles, os nossos pais terrenos, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade, ou seja, para sermos mais santos. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Então, de novo, o autor de Hebreus agora sintetiza basicamente aquilo que nós lemos nos textos do Antigo Testamento. A disciplina é algo necessário para as nossas vidas, porque nós não somos como deveríamos ser. Porque nós não somos como deveríamos ser. E todo filho do Senhor, ele é disciplinado. Todo filho de Deus, ele é disciplinado. Basicamente é isso que o autor de Hebreus está dizendo. E a disciplina é o ato de Deus, é o ato do Senhor de nos trazer de volta aos seus caminhos, de nos santificar, de purificar as nossas vidas, para que sejamos participantes da sua santidade. Então, disciplina, por esses textos, nós podemos ver que é uma coisa boa, ainda que possa ser dolorosa. O autor de Hebreus já disse, não é? Que no momento da disciplina, a gente não fica alegre, parece ser motivo de tristeza, não é verdade? É assim que acontece, mas depois produz fruto pacífico. Eu gosto muito de um versículo do Salmo 119, que provavelmente Davi, diz assim: antes de me disciplinares, eu vivia desviado, agora porém, sigo tua palavra de perto. Esse é o objetivo da disciplina. O objetivo da disciplina é o Senhor nos trazer de volta aos teus caminhos. E pelas escrituras, assim, nós temos várias maneiras pelas quais Deus pode disciplinar os seus filhos. Nós vimos o texto da semana passada, 1 Coríntios 11, que Paulo fala sobre a ceia, e ele diz que Deus estava disciplinando alguns coríntios como? Você lembra? Como que Deus estava disciplinando alguns coríntios? Enfermidades e morte. Deus estava disciplinando os coríntios assim. Paulo diz que Deus estava disciplinando eles dessa maneira. Então, Deus pode nos disciplinar de diversas formas. Espiritualmente, nos dando lutas espirituais, pesando a nossa consciência, enfim. Mas nós estamos numa escola bíblica sobre igreja. E nós vimos, lembra que na primeira aula, eu falei que a igreja é comumente, de maneira ordinária, de maneira mais comum, é como o Senhor usa para abençoar as nossas vidas. Lembra que eu falei isso? A igreja é como se fosse o canal de Deus, para que Ele nos abençoe. Nós vimos que a igreja é geralmente o canal de Deus para o nosso consolo, lembra? Nós vimos textos disso. Deus nos consola? Sim, por meio da igreja. Pode ser que Ele nos dá um consolo sobrenatural, pode ser, mas a maneira mais comum de Deus nos consolar é por meio do abraço, do ombro e do colo do nosso irmão. Nós vimos que Deus usa a igreja para nos sustentar. Às vezes a gente ora
Senhor, me sustenta, como se fosse cair um Pix de R$ 400 na nossa conta. Mas qual é a maneira mais comum de Deus nos sustentar? Por meio da igreja, dos nossos irmãos. É a maneira mais comum. Não estou dizendo que Deus não possa fazer outras maneiras, Ele faz, mas a maneira mais comum é usar a igreja. Da mesma maneira, a disciplina. Por isso, Deus também nos ordena a sermos instrumentos de sua disciplina na vida uns dos outros. A igreja também é o canal comum de Deus, por meio de quem nós recebemos a sua disciplina. Nós recebemos da disciplina do Senhor. Então os textos que nós lemos, fala da disciplina do Senhor. E ela acontece de várias maneiras, mas uma das maneiras mais comuns é por meio da igreja. Então nós vamos falar da disciplina dentro do contexto da igreja, tá bom? Aquilo que nós chamamos de disciplina eclesiástica, disciplina que acontece dentro da igreja. E bom, nós precisamos fazer uma pequena diferença entre dois tipos de disciplina: a disciplina formativa e a disciplina corretiva. Disciplina formativa e disciplina corretiva. E nesse sentido, já vou definir o que é a disciplina formativa. Nós sempre deveríamos estar debaixo de disciplina, sempre. Nós sempre deveríamos estar debaixo da disciplina do Senhor, da disciplina da igreja. Todos nós. Olha só a definição de disciplina formativa. A disciplina formativa é o meio pelo qual a igreja obtém e mantém a sua forma e cresce. Por conseguinte, a pregação, o ensino, o discipulado, a realização de pequenos grupos de estudo bíblico e o reunir-se para adoração coletiva são exemplos de disciplina formativa. Essas atividades moldam a forma como crescemos e nos fortalecem para a obra do Senhor, tanto como indivíduos, tanto como igreja. Seja como indivíduos, seja como igreja. Então, quando nós pregamos, quando nós escutamos a pregação, quando nós participamos de pequeno grupo, quando nós estamos desenvolvendo amizades espirituais, nós estamos debaixo da disciplina. A disciplina formativa do Senhor, a disciplina formativa da igreja, em que nós estamos sendo capacitados e moldados para a obra de Deus, para a obra do Senhor. E aí a gente escuta uma pregação, escuta um ensino, a gente estuda a palavra, aí a gente vê que tem um pecado, a gente se arrepende e continua crescendo. Essa é a disciplina formativa que precisa acontecer comumente na vida da igreja, na nossa vida. Mas hoje, o nosso foco é falar sobre a disciplina corretiva. E o que é a disciplina corretiva? A disciplina corretiva na igreja, ou seja, eclesiástica, acontece sempre que o pecado é corrigido no corpo da igreja. E acontece de modo mais pleno ou último, quando o corpo da igreja anuncia que a aliança entre a igreja e aquele membro já foi quebrada, porque o membro provou ser insubmisso ao seu discipulado cristão. Exatamente por isso, a igreja retira sua confirmação a respeito da fé do indivíduo, anuncia que deixará de lhe oferecer supervisão e libera o indivíduo de volta para o mundo. Então, a disciplina corretiva é quando a igreja precisa tratar um pecado impenitente. Eu estou usando a palavra igreja, tá? A igreja, nós precisamos tratar um pecado impenitente. Todos nós lidamos com pecado, todos nós estamos lutando com o pecado. Eu estou lutando e vocês? Nós estamos lutando. A questão é que às vezes nós podemos, pelo engano de Satanás e do nosso próprio coração pecaminoso, cairmos em pecados impenitentes. E é aí que o Senhor vem e nos dá o processo da disciplina corretiva para as nossas vidas. E essa disciplina corretiva tem alguns passos que nós veremos. E ela termina com o desligamento ou a exclusão da pessoa
da lista de membresia da igreja, do hall de membros da igreja. Isso significa, nós vamos falar melhor sobre isso depois, mas significa que nós retiramos a confirmação a respeito da fé daquele indivíduo e anunciamos que deixaremos de lhe oferecer supervisão e o liberamos de volta para o mundo. Por isso, o hall de membros, de novo, mais uma vez, não é uma questão apenas de organização. Poderia ser, mas não é. Por isso que para ser membro da igreja precisa passar por um processo, seja para quem vai se batizar ou não. Porque a lista de membros de uma igreja, quando nós recebemos membros, nós estamos dizendo, olha, nós confiamos que essa pessoa é uma crente no Senhor, que ela está nos caminhos do Senhor, que ela pertence ao Senhor. E quando uma pessoa é desligada por motivos de pecado impenitente, nós estamos dizendo assim, nós não confiamos mais que essa pessoa é uma crente no Senhor. Jesus nos instituiu passos para a disciplina, lá em Mateus capítulo 18, do versículo 15 em diante. Jesus, ele nos dá princípios para nós lidarmos. E esse não é apenas um único texto sobre disciplina, tá bom? Mas é um texto base que geralmente é suficiente para lidarmos com as nossas faltas, com os nossos pecados na igreja. Jesus, ele diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve ainda uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Então, esse é o texto mais famoso sobre o processo da disciplina corretiva. E Jesus está falando de um irmão, que comete algum pecado, que comete alguma falta. E aqui a gente tem alguns princípios. Primeiro, Jesus, ele pede, é uma orientação de Cristo, que a gente tente manter as coisas no ambiente mais privado possível, certo? É um princípio. Por isso que ele diz, vá repreender você sozinho em particular, é um princípio. Também nós vemos o objetivo dessa disciplina. Veja que o objetivo é ganhar o irmão. Se ele ouvir, você ganhou o irmão. Esse é o nosso objetivo. O objetivo maior não é a punição. O objetivo maior é ganhar o irmão, para que ele volte para o caminho do Senhor. Mas, se o irmão cometeu um pecado impenitente, foi repreendido, não ouviu, Jesus pede para a gente chamar mais uma ou duas pessoas, não ouviu de novo, aí nós levamos o assunto para a igreja. Para a igreja. Para os membros daquela igreja. Nós vimos isso lá na primeira aula. Para aquela igreja local, a quem aquele irmão está submisso. Nós vimos, que Deus não nos chamou a nos associarmos com uma igreja. Deus nos chamou a nos submetermos à igreja. A nos submetermos ao corpo de Cristo. Então, esse é o processo básico, simples, que Jesus está dizendo. Aí você fala assim, mas pastor, está dizendo ali que é só se o pecado for contra mim. Então, se eu ver, mas não for contra mim, veja, irmãos, todo pecado é potencial, que nós cometemos impenitentemente, é potencialmente contra a igreja. Faz mal para a igreja. Mancha o testemunho da igreja, pode manchar o testemunho da igreja. Então não é apenas aqui na ideia de ser diretamente a mim, mas que me envolve, que eu tenha conhecimento. Lembra que eu falei, sei lá, na primeira ou na segunda aula, tem 8 bilhões de pessoas no mundo, mas você que viu o pecado, quem você acha que Deus quer que vai lá? Tem 8 bilhões, gente, tem muita gente que Deus poderia deixar ver, mas não foi, foi você. Então, esses
são os princípios norteadores para a disciplina. E perceba que eu estou utilizando a palavra princípios norteadores. Por quê? Porque não existe apenas esse texto sobre disciplina na Bíblia. Existem outros princípios que nós precisamos, às vezes, balancear. Por exemplo, 1 Pedro diz que o amor cobre multidão de pecados. O que é isso? Sabe que às vezes no nosso relacionamento, seja marido e mulher, seja com os nossos filhos, seja com o nosso irmão, o irmão pisou na bola comigo, mas vamos deixar, está tudo bem, não teve problema, não teve um estresse, sabe, o irmão é novo convertido, está lutando com aquele pecado já, eu sei, e a gente muitas vezes deixa esses pequenos tropeços passarem, mas aí começa a ser frequente, ou é uma coisa mais séria, aí nós vamos atrás. Quer ver um outro princípio? O irmão cometeu um crime. Aí você chega e fala para o pastor falou, você denunciou para a polícia? Não, pastor, Mateus 18 diz que é eu e o irmão só. Não, meu irmão matou outra pessoa. Não, pastor, mas é eu e o irmão, né? Então você entende que são princípios? E a gente tem outros princípios que precisamos equilibrar. Eu vi, o irmão adulterando. Tá, eu já confrontei ele, pastor, se arrependeu. Beleza, você já falou com a esposa? Não, pastor, Jesus fala que é só para falar com o irmão. Pastor, eu vi um irmão fumando as ervinhas ali fora, lá em frente do IFPR. Eu repreendi, se arrependeu. Tá. E o irmão é adolescente, pastor, isso não aconteceu, tá, pai? Vocês ficam tranquilos aí, tá bom? O irmão é adolescente, nós temos que procurar os pais. Não, pastor, não, da onde? Está dizendo que é só eu e o irmão. Irmãos, existem outros princípios, você entende? Que a gente precisa equilibrar? Que a gente precisa equilibrar na hora disso. A gente precisa, todo o processo de disciplina exige sabedoria para aplicar. E o processo, é um detalhe que eu esqueci de falar, começa aqui, no 1 a 1. Às vezes a gente fica espantado quando chega no último passo, quando chega à igreja, mas o processo já começou lá atrás. E o processo, se a gente for levar para a disciplina corretiva, já começou muito tempo antes. Veja, também tem outros princípios. É um pecado mais sério, mais grave? Existem sim pecados mais graves e mais sérios do que outros. Existem fofocas e fofocas, não é? Existem mentiras e mentiras. Todo pecado, o mais ínfimo que ele seja, pode nos levar, né? Nos levaria ao inferno. Mas existem pecados que são mais sérios. Existem pecados que são muito mais sérios. E 1 Coríntios é uma prova disso. Nós vamos tratar agora, 1 Coríntios capítulo 5, mas lembra, quais eram os pecados da igreja de Corinto? Tinha os irmãos se dividindo, lembra? Tinha os irmãos menosprezando os outros, tinha os irmãos lá frequentando os prostíbulos, mas só um irmão, Paulo diz, esse você exclui direto. Lembra? Que estava dormindo com a madrasta. Paulo diz, esse aí, é exclusão direta. O que Paulo está querendo dizer aqui, gente? Tem pecados que são mais sérios, que são mais escandalosos, que são, assim, mais gritantes. Por exemplo, também é algo que a gente precisa levar em consideração. É um pastor da igreja? É um líder da igreja? Nós também estamos debaixo dessa disciplina. E é um pouquinho mais pesada sobre as nossas costas. Posição de liderança. Então é algo que você tem que equilibrar na balança. É algo que vai exigir um acompanhamento depois, pastoral, por exemplo, é meu papel, é o papel dos pastores, cuidar das ovelhas. E às vezes a questão foi séria e vai exigir um acompanhamento. Então, às vezes, o pastor vai ter que fazer parte desse processo. Então, você está entendendo que são vários princípios que a gente tem que equilibrar? Vários princípios. Tá? Isso aqui que Jesus está falando são princípios norteadores, mas que dependendo do caráter da ofensa, por exemplo, se ela é pública também, é uma questão importante.
Às vezes vai ter que ser repreendido de maneira pública. Paulo diz para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 5, fazer uma repreensão pública, para que as pessoas aprendam a temer, para que os irmãos aprendam a temer. Então, esses são os princípios que norteiam o nosso caminhar com o nosso irmão. Repreender no particular, chamar mais um ou dois, e depois, se não se arrepender, claro, né? Nós levamos o assunto para a igreja. Nós levamos o assunto para a igreja. E pela graça de Deus, né, a maior parte dos nossos pecados são pecados corriqueiros, que nós podemos aplicar esse princípio de uma maneira bem tranquila. Esses princípios de uma maneira bem tranquila, de uma maneira, enfim, a seguir esse processo de Jesus. Mas tem um outro texto famoso, que nós tivemos uma exposição a esses tempos, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 5. E diz assim: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal, olha só o que Paulo está mostrando aqui. Ele está falando assim, ó, é um negócio horrendo que está acontecendo entre vocês. É um negócio muito pior do que as outras coisas que eu falei. Como não existe nem mesmo entre os incrédulos, isso é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Mas agora escreva a vocês, que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Então o texto, conhecido também, em que Paulo ordena a expulsão daquele irmão. E olha alguns princípios desse texto, que é importante para a gente. Primeiro, como eu falei, imoralidade e imoralidade tal. Paulo está dizendo, o negócio é feio, gente. O negócio é feio. Existem pecados que são mais sérios. É só ver a lista de punições que Deus deu para os diversos pecados no Antigo Testamento. Tem pecado que era muito mais sério do que outro, que exigia pena de morte. Depois, ele diz que esse irmão deveria ser entregue a Satanás. Isso que significa exclusão. Nós estamos dizendo assim, olha, nós não consideramos mais que essa pessoa faz parte do reino de Deus. Nós não sabemos, quem sabe de fato é Deus, mas nós não temos mais como continuar confirmando a profissão de fé dela. Então nós tiramos a cobertura da igreja, a proteção da igreja, e ela é lançada de volta, palavras duras, mas é isso que Paulo está falando para nós, debaixo do domínio de Satanás. Mas ele diz, para a destruição da carne, ou seja, para que morra sua natureza pecaminosa. Ainda assim, o nosso objetivo é que essa pessoa se arrependa, para que o peso da disciplina pública venha sobre a vida dessa pessoa, que ela coloque a mão na sua consciência, que o Espírito Santo use isso para trazê-la de volta. Então é isso que quer dizer, né? Para a destruição da carne, ou seja, para que a carne aqui no sentido de natureza pecaminosa, natureza carnal, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor, a fim de que essa pessoa seja salva, a fim de que ela retorne aos caminhos do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm, né? Paulo diz, ele diz assim, ó, um pouco de fermento leveda toda a massa. A gente sabe, né? Quando faz bolo, quando faz pão,
um pouquinho de fermento que você derrama ali, ele se espalha por toda a massa. Não sei que ele está vencido, né, e bate errado, ele fica mais de um lado que do outro, mas ele influencia toda a massa. Paulo está dizendo assim, um pouquinho de pecado impenitente, dentro da igreja, vai trazer um problemão, é como fermento. Fermento a gente não vê crescendo, a gente não vê ele se espalhando, quando você vê, já se espalhou para todo lugar. A imagem de Paulo é bem sugestiva aqui. O pecado ele vai se espalhando pela vida da igreja, quando não há repreensão, quando não há correção, quando não há direcionamento, quando não há disciplina. E aí ele diz ainda, né, joguem fora o velho fermento, ou seja, expulsem esse homem daí. Mas agora escreva a vocês, que não se associem com esse aí que se diz irmão, mas vivem vários desses pecados. E a gente falou, né, na exposição, se quiser voltar lá depois, tem lá no nosso YouTube, no Spotify, que não é uma lista exaustiva, mas a ideia é que são pecados que a prática deles desqualifica a confissão de fé daquela pessoa. E Paulo cita aí, e depois ele cita outras listas, e outras listas. Não é algo exaustivo, mas são pecados que nós praticamos, e que se nós praticarmos de maneira impenitente, a nossa confissão de fé parece que não foi verdadeira. E ele diz que nós não devemos nos associar com esse irmão. É aquilo que Jesus diz, nós o tratamos como gentio e publicano, ou seja, como alguém de fora. E a ideia, né, alguns dizem que não comam, nem mesmo comam com alguém assim, estava implícito a participação da ceia do Senhor. Lembra que nós vimos que a ceia acontecia num banquete? Paulo está dizendo, eu não quero que vocês se associem com esses irmãos. Ele diz antes, né, com os do mundo, não tem problema, senão a gente ia ter que sair do mundo. É para vocês não se associarem com alguém que se diz cristão, mas que vive numa prática deliberada do pecado, ou seja, com aquele que já foi desligado do rol de membros da igreja. Que isso? Eu preciso evitar? Não. Não vou mais conversar? Não. Mas eu não irei mais tratá-lo como um irmão. É isso que Paulo está pedindo aos coríntios. E veja, olha só os objetivos da disciplina então, baseado nesses textos que nós acabamos de ver. Primeiro, a disciplina corretiva tem o objetivo de expor o pecado. É como você apontar o lugar aonde tem uma enfermidade que precisa ser arrancada. Ele tem o objetivo de expor. Senão Paulo não estava escrevendo em uma carta o pecado do irmão. Senão Jesus não haveria dito para levar o assunto para a igreja. Pecado impenitente, continuamente impenitente, ou um pecado público, muito sério, ele precisa ser tratado, ele precisa ser exposto, precisa ser trazido à luz. E isso acontece. Às vezes, o medo da exposição nos faz voltar atrás. E é exatamente isso para acontecer, irmãos. O medo da exposição nos faz andar com cautela, nos faz pensar duas vezes. Essa é a ideia. Porque também a disciplina serve para alertar. É um alerta compassivo, seja para a pessoa, seja para a igreja. Para mostrar assim, não brinquemos com o pecado. Não brinquemos com o pecado. Pecado é como brincar com fogo. Acender, né, uma ilustração bíblica. Você carregar fogo no seu colo. Você vai se queimar. Você pode se queimar todo, morrer queimado, ou queimar um pouquinho, mas você vai se queimar. E o fogo você não consegue controlar. Você não consegue. Pecado é assim. Então, quando essa disciplina, quando esse processo é feito, é um alerta para a minha vida e para a vida da pessoa.
para a vida da pessoa. Essa semana passada eu acho, uma igreja lá nos Estados Unidos lançou um anúncio público de que o pastor deles havia sido desligado por um relacionamento inapropriado com uma mulher. Esse pastor tem vários livros escritos aqui no Brasil. Livros que nós lemos. Livros que eu amo. Ele tem 73 anos, irmãos. 73 anos. Eu lembro que a gente conversando nos grupos de pastores, todo mundo com medo. E alguns ainda ficaram bravos, né? Não deveria ter feito isso. Deveria. Um pecado impenitente. 5 anos. Público. De um homem que tinha um ministério internacional. Mas eu fiquei morrendo de medo. Mas morri de medo. E os pastores que eu conversei também. Porque isso trouxe um alerta. É exatamente isso que a disciplina pública tem que fazer. Mostrar assim, ó, vigia. Não brinque com o pecado. Não dê pequenas concessões. Vá devagar. Cuidado. Para o nosso bem. A igreja foi bíblica. A igreja foi bíblica. E aconteceu o que Jesus e o apóstolo Paulo pediram para acontecer. O objetivo também da disciplina é salvar. Visa o arrependimento, nós não vimos isso? Visa o arrependimento, visa a salvação da pessoa. Visa que o Senhor use isso para trazê-la de volta. Também protege a igreja. Nós estamos lançando o velho fermento fora. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, disse Paulo, no meio do capítulo 5. A ideia é, Jesus morreu pela pureza da igreja, gente. Jesus morreu para fazer a igreja pura. Nós temos que proteger. E proteger o que, pastor? Do pecado? Não. Todos nós pecamos. Do pecado impenitente. Do pecado impenitente. Todos nós estamos lutando contra os nossos pecados. Isso é um crente. É alguém que luta contra o pecado. É alguém que tropeça, mas se arrepende e se levanta. Às vezes precisa de uma repreensão ali, outra, mas volta aos caminhos. É do pecado impenitente e que desqualifica a confissão de fé de uma pessoa. E também, testemunhar. Apresentar um bom testemunho de Cristo para a igreja e para o mundo. Porque às vezes os pecados públicos mancham o testemunho de Jesus, sim ou não? Mancham. E a igreja, quando disciplina para a exclusão um membro, está dizendo assim, olha, nós também não consideramos essa pessoa mais como um de nós. Nós não concordamos com isso. Nós não coadunamos com isso. Não. Então, o outro objetivo da disciplina é testemunhar, apresentar um bom testemunho de Cristo, de que nós estamos tentando viver de uma maneira que honre a Deus, amando a Ele e ao nosso próximo. É um pastor que ele resume assim, ó: as vantagens da disciplina são óbvias. Ela recupera apóstatas, detecta hipócritas, propaga um temor salutar por meio da igreja, acrescenta um incentivo extra à vigilância e à oração, comprova o fato da fragilidade humana e suas consequências inquestionáveis, e além disso, testemunha publicamente contra a injustiça. Então, os benefícios da disciplina são muitos. Por mais que ela seja dolorosa, a gente precisa aprender a olhar por esse lado. Eu lembro, quando os reformadores estavam no período da reforma protestante, e eles estavam tentando discernir qual era a igreja falsa da igreja verdadeira, né? A igreja falsa, igreja romana, da igreja verdadeira. E eles chegaram a 3 marcas de uma igreja verdadeira.
a pregação do Evangelho, pregação correta da palavra do Senhor, a administração das ordenanças, batismo e a ceia, né, que é o ritual, né, por assim dizer, a marca de entrada de uma pessoa na comunidade da fé, o batismo e a ceia, que marca a continuidade daquele relacionamento, e a terceira marca, disciplina eclesiástica. A correta administração da disciplina, da disciplina na igreja. Então, 3 marcas que eles defenderam como sendo parte de uma igreja que segue ao Senhor, de uma igreja saudável, que honra o Senhor. Olha só o que esse pastor batista americano diz: assim, a disciplina eclesiástica pública tem que acontecer se um membro da igreja continua a viver de uma forma abertamente pecaminosa, sem nenhum sinal de arrependimento e mudança. Pause. Às vezes esse processo de disciplina pode levar 2 ou 3 meses. Vai depender da natureza também, da gravidade do pecado. Às vezes vai durar anos, porque o irmão está lutando. O irmão está lutando, tem arrependimento. Eu já levei anos para abandonar pecados na minha vida. Você também. Talvez já tenha levado anos para abandonar uma falha de caráter, para abandonar um vício. A gente leva tempo. Então, se há arrependimento, se há manifestações disso, nós caminhamos. Então, a disciplina eclesiástica pública tende a acontecer se o membro da igreja continua a viver de uma forma abertamente pecaminosa, sem nenhum sinal de arrependimento e de mudança. Não há nenhuma evidência do convencimento do Espírito Santo. Ele pode se sentir culpado e envergonhado por ter caído, mas isso nada mais é do que a tristeza segundo o mundo. Ele se sente mal por um pouco, mas isso logo passa. No caso, um padrão contínuo de desobediência constante faria com que a igreja deixasse de acreditar na confissão de fé dessa pessoa. A vida dela contradiz sua profissão de fé. Este é um local muito perigoso para estar. Neste ponto, nós retiramos o passaporte espiritual dela e declaramos, como igreja, não é pastor, que ela não é mais uma representante confiável do reino de Deus. É isso. Nós retiramos o passaporte, ou seja, a confirmação, e dizemos, ela não é mais uma representante confiável do reino de Deus. E se você vê 1 Coríntios 5 e Mateus 18, quem que faz parte do processo de desligamento? Quem que desliga uma pessoa? É o pastor? Não. É a igreja. Quem que deveria estar presente na disciplina da igreja no dia a dia? É o pastor? Não. Mas o pastor sim, porque ele lidera. Mas todos nós somos responsáveis. Mateus 18 nos ensinou sobre isso. Todos nós somos responsáveis por fazer parte desse processo. Por isso, nós entendemos sim que há alguns abusos na prática da disciplina. Alguns abusos. Tem igrejas que já botam o irmão lá no banco da disciplina. Já ouviu igreja assim? Já viu? Bota o irmão lá no último banco. E fica lá, mas nem começou o processo. A igreja nem sabe o que é. Tem igreja que é o pastor que define tudo. Já viu essa? Eu conheço também gente que vem e fala, não, lá, quem é parente do pastor, quem é amigo do pastor, ele não disciplina, agora o resto ele disciplina tudo. Eu sei que tem abusos. E é por isso que a disciplina precisa estar envolvida com outras pessoas. Outros irmãos. Veja, o ideal é que, se eu não vi, né, você viu o pecado de um irmão, pecado sem arrependimento, você vê que o irmão está indo para um caminho ruim, aí você vai lá e exorta. Dá um tempo para o irmão. Você vê que ele não se arrepende. Aí o segundo passo, chama mais 1 ou 2. Aí, você vem nos procurar, para a gente fazer parte desse processo. É como geralmente é aplicado ou aconselhado dentro das igrejas.
E aí, nós juntos vamos conversar sobre esse processo de disciplina. Não é assim, ó pastor, passei a tocha para você, tá? Agora te vira. Não. Os irmãos que participaram de alguns processos comigo aqui sabem, eu sento e eu converso. Todos nós estamos participando do processo, não sou eu. Antes de tomar o último passo, a gente conversou, eu chamei os irmãos envolvidos, nós tomamos decisão, nós oramos, damos tempo. Porque a disciplina exige sabedoria, irmãos. Não é assim, às vezes, as coisas não são tão fáceis quanto a gente gostaria. Por isso até um aconselhamento de Jesus, de depois envolvendo mais irmãos. E o que a disciplina significa? Agora aqui, disciplina no sentido de exclusão. Não é apenas excluir do hall de membros. Acabamos de ver isso. É dizer que colocamos em xeque sua salvação. E não confiamos que essa pessoa é genuinamente cristã. É isso que significa. Por isso, eu vou dizer de novo, a lista de membros de uma igreja é muito importante. Porque ela diz quem são as pessoas que nós atestamos que fazem parte, que tem uma pública profissão de fé verdadeira. Por isso, para ser membro da nossa igreja, precisa passar por assembleia. Todos nós, a igreja toda está envolvida. E para desligar também, toda a igreja está envolvida nisso. Como diz mais um autor, nós não podemos mais conceder o nosso nome e credibilidade de reino corporativo para afirmar que esse indivíduo é um cristão. Em vez disso, trataremos essa pessoa como um não cristão. Volta comigo, lá em Mateus capítulo 18. Bom, a partir do versículo 15, nós temos as palavras de Jesus sobre esse processo de disciplina, certo? Só que eu quero que você olhe o que vem imediatamente antes. O que vem? O que vem imediatamente antes? A parábola da ovelha perdida. Vamos ler essa parábola? Vamos lá, versículo 12. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim, não é da vontade do Pai de vocês que está nos céus que se perca um só destes pequeninos. Se o seu irmão pecar contra você, olha só o contexto, gente. O que vem antes? Quem é o pastor das ovelhas, representado nessa parábola? Quem é? Deus. O Senhor Jesus. Quem são as 100 ovelhas? O seu povo, nós. Em Lucas é outra interpretação da parábola, tá? Mas aqui em Mateus é essa interpretação. Somos nós, as suas ovelhas, rebanhos do seu pastoreio. A ovelha que se desgarra é o irmão em pecado impenitente, que se desviou dos caminhos do Senhor. E o texto diz que Deus deseja que esse irmão seja trago de volta, certo? Não é isso? E aí depois ele lança o texto da disciplina. O que você acha que Jesus está querendo dizer aqui? Que a igreja é o instrumento de Deus para trazer essa ovelha perdida. Se ela não voltar, aí nós sabemos, 1 João, saíram do nosso meio, porque nunca foram dos nossos. Mas até chegar nesse ponto, nós estamos indo lá. Veja, a disciplina é triste, quando a gente vê, assim, que as pessoas só querem punição na disciplina. Só querem punição. Só querem ver o circo pegar fogo. Elas não querem assumir o coração de Jesus.
de que sim, nós vamos aplicar a disciplina. Sim, é um mandamento bíblico para o bem, mas nós fazemos isso como um coração de Deus por uma ovelha perdida. Com o coração de Deus pela ovelha desgarrada. Então, a disciplina é uma das maneiras que Deus usa para trazer os seus filhos de volta. E por trás da disciplina corretiva está um pai exortando o filho para que esse permaneça. Nós somos instrumentos de Deus Pai, dizendo: volta, meu irmão. Volta, meu irmão. Venha, retorne. Esse caminho que você está seguindo vai te levar para longe do Senhor. Volta. Volta. Agora eu quero que você veja o contexto posterior. Mateus 18. Olha aí. A gente viu até o versículo 17, 18. Aí o que vem a partir lá do versículo 21? O que vem? Sobre perdão. Olha o versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Aí você sabe o resto da história, né? Ele não faz isso com os outros que deviam para ele. Ele não faz isso. E aí, o texto termina, olha lá o versículo 34. Indignando-se o Senhor, entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Irmãos, você está entendendo que Mateus capítulo 18, versículo 15, até o texto de disciplina, na verdade, vai até o versículo 20, né? A gente só viu os 3 primeiros versículos, mas ele está dentro de um contexto, e muito bem arranjado, para dizer que o nosso coração, durante a disciplina, tem que ser um coração gracioso, irmãos, gracioso. Devemos praticar a disciplina com o coração sempre disposto a perdoar, com o coração de um pai para um filho, para que ele retorne, e um coração disposto a dizer assim: eu te perdoo, meu irmão, eu te perdoo, eu te perdoo. Então a prática da disciplina precisa ser de um coração gracioso, com um coração gracioso, como o coração do nosso Deus e Pai, que quer que cada uma de suas ovelhas perdidas retornem ao aprisco. Mas veja, será que a disciplina não é falta de amor? Não, que amor? Deixa eu te perguntar, pai, você vê o seu filho indo por um caminho ruim, o que é o amor verdadeiro? Você ir lá e dizer para ele, ou você deixar ele se espatifar? O que é um amor verdadeiro? Que amor? Qual é a definição de amor? Você vê a casa do seu vizinho pegando fogo, o que você vai fazer? Vai fechar lá a janela do seu quarto para ficar bem escurinho e deixar ele se quebrar? É isso? Isso é o amor? Não. O amor se manifesta na repreensão, em dizer: meu irmão, cuidado esse caminho que você está seguindo. Meu irmão, olha só, você errou aqui, você errou aqui, você errou aqui. Isso é amor verdadeiro, porque um pai que ama o seu filho, o disciplina. Aí a gente pergunta também, a disciplina não é dura? É dura, e é para ser, irmãos. Quem que gostava de ser disciplinado pelos pais aí? Levanta a mão.
é dura e é para ser. Mas mais duro é caminhar longe dos caminhos do Senhor, não é? É muito mais duro. Mais duro é estar lá fora. Pior é estar lá fora. Então sim, se for para o Senhor me manter aqui dentro, me disciplina, Senhor. Me disciplina. Se precisar ser exposto, que exponha, Senhor. Se precisar que seja no terceiro passo, que seja, Senhor. Eu só não quero estar lá fora. Eu só não quero estar longe dos caminhos do Senhor. É isso que eu não quero. É isso que eu não quero. Então, é dura. Hebreus 12 diz que a disciplina, quando a gente recebe, não é motivo de alegria. Mas o Senhor usa para nos trazer de volta. Usa para nos trazer de volta. O irmão indo lá falando com a gente. O irmão indo lá com outro irmão nos repreendendo. O Senhor está usando. O Senhor está usando. Mas um outro questionamento que às vezes a gente luta também, né? A disciplina não é hipócrita. Todos nós temos os nossos pecados. Sim, irmãos. Todos nós temos os nossos pecados. A questão é, se eu estou lutando contra os meus pecados, eu estou qualificado para estar dentro da igreja. Eu estou qualificado para fazer parte do povo de Deus. Cristão não é alguém que se arrependeu uma vez e aí depois nunca mais pecou. Não existe isso. Cristão é alguém que exerce arrependimento todas as vezes que comete um pecado, dia após dia. Nós não disciplinamos pecadores arrependidos. Às vezes é necessário uma exortação pública por causa do pecado público, mas não vai para a disciplina. Pecadores arrependidos não são excluídos da igreja. Ah, mas fez... Irmãos, pecadores arrependidos não são excluídos da igreja. Cristão não é alguém que nunca comete qualquer tipo de pecado, a Bíblia não dá. O único, na verdade, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, nos 10 mandamentos, quando Deus diz, não adulterarás, não matarás, não darás falso testemunho, por que Deus tem que falar não para o seu povo? Porque o seu povo estava praticando tudo isso. Por isso que nós precisamos tomar cuidado. Mas se nos arrependermos, não é disciplinado. Não é disciplinado. Então ela não é hipócrita. Seria hipócrita se eu fosse com o coração orgulhoso, se eu tivesse com um pecado igual, impenitente, afogando no pecado, aí seria hipócrita. Agora, se eu vou com o coração correto, desejando obedecer às palavras de Jesus, não. Porque eu também quero receber a disciplina na minha vida. Eu também quero receber a repreensão dos irmãos. Eu também quero que irmãos venham do meu lado e me exortem quando eu errar. Então, essas geralmente são 3 perguntas que se fazem sobre a disciplina. E vimos as respostas delas. Irmãos, primeiro, algumas aplicações aqui. Primeiro a gente precisa louvar ao Senhor, porque nós fazemos parte de uma igreja em que nós estamos tentando colocar isso em prática. Se você vem nas assembleias, você sabe. Sabe por que a gente tem que louvar o Senhor? Não apenas porque é uma obediência ao mandamento bíblico. Isso já é motivo de sobra para louvar o Senhor. Mas você entende que eu e você precisamos disso? Eu e você precisamos disso nas nossas vidas. E às vezes vai precisar sim ser tratado de uma maneira pública. Mas se é isso que o Senhor vai usar para me trazer de volta, amém, Senhor. Disciplina é mais um meio de graça que o Senhor usa nas nossas vidas. Eu quero que você saia com isso na cabeça, na minha vida. Então, louvado seja o Senhor. É mais um freio que Deus está colocando no meu pecado. É mais um freio. Assuma a sua responsabilidade. É mandamento do Senhor para você, meu irmão. Se você está vendo irmãos caminhando por caminhos que vão levá-los para longe do Senhor, você precisa conversar com eles. Você precisa conversar com eles.
Você precisa. É uma responsabilidade de todo membro da igreja. Uma outra aplicação, se exponha à disciplina. Como assim? Lembra que eu falei que disciplina começa no 1 a 1, não é? A disciplina corretiva. No 1 a 1. Irmãos, muitos dos nossos pecados, que às vezes precisam nos levar para a disciplina pública, ou que às vezes precisam ser levadas para 2 ou 3 irmãos a mais, para o segundo passo, seriam resolvidas se eu chegasse assim para o irmão: ô Matozinho, eu estou lutando com isso, cara, o que eu faço? Aí o Matozinho vem, me repreende e fala: cara, você se arrependeu, está perdoado. Seria resolvido se eu chegasse para um outro irmão, para o Denison, e falasse assim: Denison, cara, o que você achou? O que você acha na minha vida? Você vê alguma coisa que eu preciso corrigir? Você entende que seria muito mais fácil? Você entende isso, irmãos? Meu Deus, seria maravilhoso, mas a gente não tem coragem. Seria maravilhoso você chegar para um outro irmão, ou se o seu irmão é a tua esposa, teu marido, outras pessoas mais próximas, e dizer assim: meu irmão, tem alguma coisa que você vê na minha vida que eu preciso mudar? Uhum. 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 Vai ser o mesmo. Uhum. Vai ser o mesmo. Isso, ela. Isso. A irmã Marisa está falando: alguém que cometeu um pecado, foi tratado em disciplina pública, aí depois ele comete o mesmo pecado, é tratado, o mesmo procedimento em disciplina pública, aí ele vai repetindo. Se a igreja entender que ele está verdadeiramente arrependido, ele pode ser disciplinado 200 vezes, sem ser excluído. 70 vezes 7, exatamente. Agora, se a gente vê manifestações de um coração que não está arrependido, mas veja, não é o pastor que define isso. O pastor pode ajudar, mas são os irmãos envolvidos que vão ajudar. Então sim, 70 vezes 7, vai ser até... Irmãos, se exponha à disciplina. Eu vou repetir isso. Se exponha, vou repetir umas 200 vezes. Para você começar a praticar isso na sua vida, meu irmão. Para você começar a praticar isso na sua vida. Seria muito mais fácil. Muito mais fácil. Se a gente saísse daqui fazendo 2 coisas: assumindo a nossa responsabilidade de obedecer Jesus, e segundo, nos expondo a esse processo, para que ele morra lá no começo, para que ele já seja morto ali no início. Também aprenda a receber repreensão. Repreensão é algo maravilhoso, meu Deus do céu, é algo maravilhoso. Abre comigo aí esse Salmo 141. Salmo 141, versículo 5, olha só o que Davi diz: fira-me o justo, e isso será um favor, repreenda-me, e será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitar. Está vendo que Davi está orando para Deus? Fira-me o justo, Senhor, manda o irmão me disciplinar. Você faz essa oração? Às vezes eu faço. Eu faço assim, ó: Senhor, me envia um Natan. Às vezes eu faço essa oração, igual o Natan foi com Davi. Eu falo: Senhor, me envia. Me envia. Vai que tem alguma coisa na minha vida que eu não estou conseguindo ver. Fira-me o justo, Senhor. Eu adoro essa oração, eu adoro esse salmo aqui. Fira-me o justo, Senhor.
agora. Eu preciso disso. Eu tenho pontos cegos. Eu não sei de tudo. Eu não sei de todas as coisas. Fira-me o justo, Senhor. Isso é bom, irmãos. Veja, quando nós somos repreendidos e agimos com uma criança mimada de 3 anos, Provérbios diz que nós somos tolos, não é? Quem rejeita a disciplina é um tolo. É um tolo. E às vezes nós somos tolos, e que Deus perdoe a nossa tolice. Mas a gente já tem que preparar o nosso coração. Preparar o nosso coração para quando isso acontecer. E orar, meu irmão, orar. Senhor, fira-me o justo. Fira-me o justo. Ore pelo ministério pastoral. Nós não somos os únicos responsáveis, mas nós somos responsáveis por liderar a igreja. E todo o processo de disciplina, meu irmão, é doloroso. É doloroso. Exige da gente. Eu não sei se tem algo mais difícil numa igreja do que passar por um processo, do que passar por esse processo, com um irmão que seja. É doloroso, é terrível, esgota. Ore pela Igreja Batista Itaipu, ore para que isso seja verdadeiro nas nossas vidas, para que a gente tenha amizades espirituais, para que isso, mais uma vez, se resolva 100% das vezes, se assim Deus permitir, em conversas, em amizades, com um a um. Por isso, de novo, eu vou repetir, se exponha à disciplina. Converse com seus irmãos espirituais, com seus amigos espirituais. E por último, meu irmão, a disciplina nos mostra que a gente não deve brincar com fogo. Se você está aqui, sendo assediado pelo pecado, com um pecado impenitente, afagando aí no seu coração, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, não brinque com fogo, você vai sair queimado, e você não vai conseguir medir. Eu sei que algumas pessoas acham que vão conseguir medir os danos, não é assim que a gente faz? Eu sei por quê, eu sou pecador, às vezes a gente fala, não, até aqui eu posso ir, até aqui mais um pouquinho, quando vê, o fogo já tomou conta de tudo. O pecado mente, o pecado é traiçoeiro. Não brinque com fogo, você não consegue controlar até onde ele vai queimar. Você não consegue. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que a gente caminhe assim como igreja, e para que se um dia eu precisar, você precisar, isso seja feito para o nosso bem. Para que o Senhor dê irmãos que amem de verdade a igreja, que não estão aqui para bater cartão, que não estão aqui para esquentar banco, mas que estão aqui para viver de fato e de verdade o que as Escrituras pedem de uma igreja bíblica. E ela pede amor uns pelos outros, inclusive repreensão. Termino com essa citação. Precisamos viver de um modo que confirme nossa profissão de fé. Precisamos amar uns aos outros e ser responsáveis uns pelos outros, porque todos nós teremos ocasiões em que a nossa carne desejará seguir um caminho diferente do que Deus revelou nas Escrituras. Todos nós. Vai chegar no momento que a gente vai querer seguir um outro caminho que não nas Escrituras. E parte da maneira como devemos amar uns aos outros é sermos honestos, estabelecermos relacionamentos mútuos e falarmos em amor uns com os outros. Precisamos amar uns aos outros e aqueles que estão fora de nossa igreja, os quais são afetados pelo nosso testemunho. Também precisamos amar a Deus, que é santo, que nos chama, não para tomarmos em vão seu nome, mas sim para sermos santos como Ele é santo. Esse é um tremendo privilégio e uma grande responsabilidade. Às vezes a gente esquece da responsabilidade e acha que é só um privilégio. É um grande privilégio, mas é uma grande responsabilidade. Que o Senhor nos ajude. Amém?